Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do MGL Concurso. Tudo bem? Como vocês estão? Comentem aí abaixo qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no nosso YouTube, quais certames vocês irão prestar e como vocês estão, se está tudo bem por aí. Fazendo uma apresentação breve, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Duó, estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo e sou professora aqui da casa. Peço de antemão que, caso gostem do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, bem como se inscrevam no canal, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada, tá? Hoje a gente vai fazer um estudo sobre a lei que rege o genocídio, tá bom? Vamos lá estudar essa lei que vem caindo bastante em concursos públicos. Bom, pessoal, começando então a falar do conteúdo propriamente dito, já gostaria de registrar que eu vou deixar aqui abaixo uma questão sobre essa lei para que vocês resolvam em casa antes de assistir o conteúdo da nossa aula e que vão colocando aqui abaixo qual é o gabarito que vocês entendem correto e que também comentem se com a aula conseguiram resolver, ok? É mais ou menos no estilo que vem caindo, selecionei uma pergunta com cara de prova e que provavelmente aparecerá nos próximos certames, tá? Então, começando, Lei de Genocídio, Lei 2889 de 56. Bora lá, pessoal. Toda lei, ela tem uma base, ou seja, de onde ela vem e por que ela vem, porque ela passa a existir. E no que se relaciona à Lei de Genocídio, a base internacional que dialoga com a perspectiva dos direitos humanos é justamente, decorem, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, tá? Lembrem ainda que o crime de genocídio é de competência do Tribunal Penal Internacional à luz do Estatuto de Roma, tá? Não precisa aprofundar nisso aqui, mas só para ter isso em mente, que tem um tratado internacional que rege a prevenção e a repressão do crime de genocídio e que o crime de genocídio também é reprimido pelo Tribunal Penal Internacional, tá? Então, fiquem bastante atentos a essas informações, tá? Pessoal, bem jurídico tutelado. O que o crime de genocídio tutela? A prevenção e a repressão ao genocídio, ela visa proteger o quê? Justamente a manutenção da diversidade humana, porque o genocídio, ele tem intenção de destruir, de extirpar, de eliminar um determinado grupo em sua perspectiva macro, tá? Ou seja, destruir aquele grupo como um todo. Então, justamente, há a prevenção e há a repressão ao genocídio para que haja a manutenção da diversidade humana em seus mais diversos grupos. Lembrem também que, apesar de a manutenção da diversidade humana ser o ponto fulcral de proteção para fins de prevenção e repressão ao genocídio, obviamente, de forma indireta ou mesmo direta, ele acaba por atingir outros bens jurídicos, ou seja, outros bens da vida, como a própria liberdade, vida, integridade física, integridade psicológica, dentre outros, tá? Então, visa proteger a manutenção da diversidade humana, mas também visa proteger a vida, a integridade física, a liberdade, que são, de certa forma, atingidas quando da prática do genocídio, tá? Lembrem também que, segundo a Lei 8.072 de 90, que tem um rol taxativo exaustivo, ou seja, que não se pode ampliar a interpretação do que vem a ser um crime hediondo, ela fala que é crime hediondo artigos 1, 2 e 3 da Lei de Genocídio. Então, essas condutas genocidas são rotuladas como crimes hediondos, ok? Lembrem também que a lei de genocídio é uma norma penal em branco às avessas. O que é uma norma penal em branco? É aquela que precisa de uma complementação por outro instrumento para que haja a sua completude. E o que é uma norma penal em branco às avessas? É aquela em que o tipo penal, que a gente chama de preceito primário, ele tá 10 de 10, ele tá completo, tá tranquilo. Mas a pena, a sanção penal, o que tecnicamente a gente chama de preceito secundário, não está completo. Então, por que a gente fala isso? Porque os crimes de genocídio, eles fazem remissão no que se relaciona à pena, à sanção penal, ao preceito secundário, a outros instrumentos normativos que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas decorem aí que é crime hediondo, decorem também que constituem normas penais em branco às avessas, tá, pessoal? Lembrem também que o crime de genocídio
é uma das hipóteses previstas de extraterritorialidade incondicionada. Presta atenção, isso vai cair. O que significa isso, professora? Significa que se o autor do crime de genocídio for brasileiro ou domiciliado no Brasil, à luz do princípio da justiça universal, ele será responsabilizado segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro. Ou seja, incondicionada, lembrem da perspectiva de que não há qualquer sujeição, não há qualquer condição para que aquele genocida seja aqui punido, tá? Ainda que ele seja absolvido, que ele seja condenado lá, ele vai ser responsabilizado aqui no Brasil. Então prestem atenção, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, falando bem objetivamente aqui para vocês. Artigo 1º da Lei de Genocídio, vamos ler juntos. Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e aí rotula algumas condutas, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então, decorem essas 5 hipóteses aqui, entendam que são condutas genocidas, mas tenham em mente justamente a finalidade específica do crime de genocídio, que é a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo, e aí registrem nacional, étnico, racial ou religioso, tá? É o NER, porque NER, nacional, étnico, racial ou religioso, tá? Então, prestem atenção nisso. Aí aqui, a materialização do que lá atrás a gente comentou sobre ser uma norma penal em branco às avessas. Porque olha aqui, na hora de falar qual é a pena para o crime de genocídio, ele faz remissão a penas previstas para tipos penais lá do Código Penal. Exemplo, não vou ficar aqui falando, depois vocês vão lá no Código Penal e façam a conferência. Mas lá na letra A vai ser punido com a pena de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então prestem atenção. Classificação desse crime. É um crime comum. Por quê? Porque pode ter como sujeito ativo, como autor, qualquer pessoa. É doloso. Por quê? Porque só há punição quando há essa vontade. Porque se ele tem a intenção de destruir no todo ou em parte, ele não pode ser punido se praticou isso meramente de forma imprudente, negligente ou mesmo imperita na condição de genocida, ok? Nada impede que, por exemplo, responda por um homicídio culposo, por uma lesão corporal culposa, mas genocídio culposo não há a previsão de punição, ok? Ele é um crime unissubjetivo. O que significa isso, professora? Basta uma única pessoa para que ele seja consumado. Eu não preciso ter um conjunto de pessoas para que haja a prática desse crime, tá? Ele é um crime formal. Por quê? Porque ele dispensa, ele prescinde o que a gente chama de resultado naturalístico. Então, não precisa que haja a efetiva destruição no todo ou em parte deste grupo. Basta a intenção de destruir no todo ou em parte esse grupo através de uma daquelas condutas para que o crime reste-se consumado, ok? Então prestem atenção nisso. Esse crime admite tentativa e a competência, como regra, é da Justiça Comum Estadual. Então, é possível que haja outras causas que levem a competência para a Justiça Federal? Mas prestem atenção, isso aqui inclusive é pegadinha de prova, a competência, como regra, é da Justiça Comum Estadual, tá bom? Prestem atenção nisso. Artigo de número 2. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior, artigo 1º que a gente acabou de ver. Olha como é a pena. Lembra como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Norma penal em branco às avessas, porque ele fala metade das penas combinadas aos crimes ali previstos. Qual é o ponto de atenção aqui? É porque o seu examinador, ele vai trazer lá associarem-se 3 pessoas e, para fins desta lei, a assertiva estará equivocada, incorreta, porque exige-se a associação de mais de 3 pessoas e tem essa finalidade específica, porque essas pessoas têm que estar associadas
para a prática dos crimes rotulados no artigo de número 1, ok? Aqui a gente já não tem um crime unissubjetivo, como no artigo 1º, onde era suficiente uma pessoa para a prática delitiva. Aqui a gente tem o crime que a gente chama de concurso necessário, porque há a exigência de pelo menos 4 pessoas para que haja a figura delitiva, ok? E se for um inimputável, ele entra nesse cômputo, a resposta é positiva. Então, por exemplo, a gente tem 3 indivíduos com 19 anos e um indivíduo com 17 anos fazendo a associação para a prática dos crimes do artigo 1º. A gente tem esse artigo 2º em tela? Sim, a gente tem, porque o inimputável conta, ok, pessoal? E aí prestem atenção mais uma vez que a finalidade é específica e essa associação, ela não pode ser eventual, de vez em quando, só para uma conduta ali sem um vínculo de permanência, tá? Então, lembrem-se que é exigência que haja estabilidade e permanência, ok? Pessoal, artigo de número 3 prevê a conduta criminosa de incitar direta e publicamente, prestem atenção, porque o seu examinador vai tirar o publicamente, colocar ainda que na esfera privada, então vai estar errado. Então prestem atenção, porque é direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o artigo 1º, tá? Olha a pena, materializando aqui o quê? Uma norma penal em branco às avessas, porque a pena é metade das penas ali combinadas, tá? E aí prestem atenção, porque o parágrafo 1º fala: a pena pelo crime de incitação será a mesma do crime incitado se este se consumar. Decorem isso aqui para levá-la para a prova, tá? E aqui também prestem bem atenção, parágrafo 2º traz uma majorante, uma causa de aumento de pena no montante de 1/3. O seu examinador vai colocar metade, então prestem atenção, quando a incitação for cometida pela imprensa. Se for cometida pela imprensa, presta atenção, tá? E o que é essa incitação direta e publicamente? O que se interpreta por publicamente? Quando há um número indeterminado de pessoas. Então tem que ser um número indeterminado. O seu examinador vai colocar lá um casinho, vai trazer um número determinado de pessoas e vai tentar rotular aqui no artigo 3º e a resposta estará equivocada, incorreta, tá? Tem que ser uma incitação para um número indeterminado de pessoas. Também registrem que é um crime comum, praticável por qualquer pessoa, admite tentativa e é um crime formal. Lembram que é um crime formal, que ele dispensa, ele prescinde a ocorrência de um resultado naturalístico, tá? Prestem atenção nisso. Vamos avançar. Artigo de número 4º. A pena será agravada de 1/3, no caso dos artigos 1, 2 e 3, que são, lembra que a gente viu lá no começo, crimes hediondos, quando cometido o crime por governante ou funcionário público. Então, decorem, se for praticado por governante ou funcionário público, a pena será aumentada de 1/3. Artigo de número 5. Será punida com 2/3 das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei. Será punida com 2/3 das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos nesta lei. Gostaria que vocês registrassem esse quantum de 2/3, porque lá no Código Penal a tentativa tem um quanto diferente que vai ser sopesado no caso concreto, e aqui não. Aqui o legislador já rotulou quanto será punido a pena de tentativa. Então, registrem isso, porque pode cair em prova, tá? Artigo 6º. Os crimes de que trata esta lei não serão considerados crimes políticos para efeitos de extradição, porque, como regra, crimes políticos não são passíveis de ensejar a extradição. Então, aqui, o legislador já deixa claro, para não ter qualquer dúvida, que esses crimes aqui não são considerados políticos para efeitos de extradição. Ok, pessoal? Um abraço. Bons estudos. Aqui a gente tentou trazer uma dica direta, objetiva, sem aprofundamento da lei de genocídio. Não deixem de ler a letra fria, a letra seca da lei, porque 99% das vezes que cai a lei de genocídio, a tendência é que venha justamente a lei seca da lei. Então leiam bastante e usem a nossa aula aí como um suporte para que você consiga chamar a atenção em alguns pontos, ok? Um abraço, bons estudos, boa prova e até a próxima.